Você já se imaginou em uma situação onde tudo que você conhece desmorona em questão de segundos? Onde um simples encontro pode mudar completamente o rumo da sua vida? Hoje eu vou te contar a história de uma faxineira, um empresário desesperado e um bebê que batia em todas as babás. Antes de começar, me conta, de onde você está assistindo esse vídeo? Escreve aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto pra gente continuar trazendo histórias incríveis pra você. Agora sim, vamos começar. Às 3h27 da madrugada de uma terça-feira qualquer em Belo Horizonte, marcavam mais uma noite de pesadelo para Ricardo Santos. O apartamento de cobertura no bairro Lourdes, que já abrigou risos e felicidade, agora ecoava apenas gritos desesperados de um bebê inconsolável. Ricardo estava de joelhos no chão da sala, ainda vestindo o terno amarrotado do dia anterior. Suas mãos tremiam enquanto tentava segurar Gabriel, seu filho de 1 ano e meio, que se debatia violentamente em seus braços. O bebê não apenas chorava, ele batia. Suas mãozinhas pequenas e rechonchudas golpeavam o rosto do pai com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. "Gabriel, por favor, meu filho." A voz de Ricardo saía rouca, quebrada pela exaustão e pelo desespero. "Papai está aqui, está tudo bem." Mas não estava tudo bem. Nada estava bem desde que Patrícia, sua esposa, havia partido 1 ano atrás. Uma embolia pulmonar inesperada levou-a em questão de horas, deixando Ricardo sozinho com um bebê de 6 meses que ainda mamava no peito. Desde então, Gabriel parecia estar em uma busca constante pela mãe que nunca mais voltaria. O bebê abriu a boca e mordeu o braço de Ricardo com força. O empresário soltou um gemido de dor, mas não o largou. Lágrimas desciam por seu rosto, não pela dor física, mas pela impotência absoluta de não conseguir confortar seu próprio filho. A campainha tocou. Ricardo levantou-se cambaleando e abriu a porta. Do outro lado estava Valdete, uma senhora de 50 anos com 20 anos de experiência como babá, usando uniforme impecável e carregando uma maleta profissional. Era a 8ª babá em 2 meses. "Boa noite, Sr. Santos", disse ela com voz firme. "Estou pronta para começar." "Obrigado por vir." Ricardo passou Gabriel para ela. "Ele não comeu nada desde ontem de manhã. Não dormiu. Não para de chorar." E, antes que pudesse terminar a frase, Gabriel começou a se contorcer nos braços de Valdete. O bebê virou-se para ela e, com os olhos vermelhos de tanto chorar, desferiu um tapa no rosto da mulher. Depois, outro e outro. "Gabriel, não." Ricardo tentou segurar as mãozinhas do filho, mas o bebê era rápido. Ele arranhou o braço de Valdete, deixando 3 marcas vermelhas na pele morena da babá. Valdete, que já havia cuidado de dezenas de crianças difíceis em sua carreira, sentiu algo diferente naquele momento. Não era apenas uma criança mimada ou manhosa, era um sofrimento profundo, visceral, que nenhuma técnica de cuidados infantis poderia resolver. 2 horas depois, às 5h40 da manhã, Valdete estava sentada no sofá da sala, com marcas roxas nos braços e o uniforme rasgado. Gabriel finalmente havia adormecido de pura exaustão, mas apenas depois de bater, arranhar e morder sem parar. "Sr. Santos", ela disse pegando sua bolsa, "eu sinto muito, mas não posso continuar. Em 20 anos de profissão, nunca vi nada assim. Esse menino não precisa de babá. Ele precisa de... eu não sei. Algo que eu não consigo dar a ele." Ricardo não discutiu. Apenas assentiu, derrotado, e acompanhou Valdete até a porta. Quando ela saiu, ele trancou a porta, encostou-se nela e deslizou até o chão soluçando em silêncio para não acordar Gabriel. Às 6 da manhã, com o sol começando a nascer sobre Belo Horizonte, Ricardo pegou o celular com mãos trêmulas e discou o número de Paula, sua secretária de 8 anos. "Paula, eu sei que é cedo demais, mas..." Sua voz falhou. "Preciso que você publique um anúncio. Babá, meio período ou integral. 15 mil reais por mês. Não exija experiência. Não exija referências. Apenas encontre alguém que consiga fazer meu filho parar de sofrer." Do outro lado da linha, Paula ficou em silêncio por um momento antes de responder com voz suave. "Vou cuidar disso agora, Ricardo. Você não está sozinho. Vamos encontrar alguém." Quando desligou, Ricardo olhou para Gabriel dormindo no berço ao lado. O rosto do bebê ainda estava marcado pelas lágrimas, os punhos cerrados mesmo no sono, como se ainda estivesse lutando contra o mundo que lhe havia tirado a mãe.
Eu prometo, meu filho, Ricardo sussurrou, tocando delicadamente o cabelo loiro de Gabriel. Eu vou encontrar alguém que te faça feliz de novo, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Naquele exato momento, a alguns quilômetros dali, no bairro Cabana do Pai Tomás, uma jovem de 28 anos, chamada Camila Silva, terminava seu turno de limpeza noturno e checava o celular pela 20ª vez naquela madrugada, esperando notícias do hospital onde sua mãe lutava pela vida. Ela não sabia que, em poucas horas, um anúncio mudaria tudo. O edifício Corporate Center BH, um arranha-céu de vidro e aço no centro de Belo Horizonte, começava a receber os primeiros funcionários do dia quando Camila Silva passava o último pano na recepção do 15º andar. Seu uniforme azul marinho estava encharcado de suor e seus olhos ardiam de tanto sono, mas ela continuava esfregando o chão de mármore com movimentos mecânicos e precisos. 7 horas da manhã, fim do turno. Camila guardou os materiais de limpeza no carrinho metálico, despediu-se brevemente de Marta, sua supervisora, e desceu pelo elevador de serviço. Lá fora, a cidade já estava acordada e barulhenta, mas para ela, que trabalhara a noite inteira, parecia outro mundo, um mundo ao qual ela não pertencia mais. No ônibus lotado que a levava de volta para casa, Camila encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. 28 anos. Às vezes parecia que tinha 60. Não pelas rugas. Seu rosto ainda era jovem, com traços delicados e olhos castanhos grandes que já foram brilhantes, mas agora carregavam o peso de quem viu demais. Era pela exaustão que se infiltrava em cada célula do seu corpo, tornando até o simples ato de respirar um esforço consciente. O celular vibrou. Era uma mensagem do hospital. Senhora Camila, precisamos conversar sobre a situação financeira da paciente Helena Silva. Por favor, compareça ao setor administrativo hoje. O estômago de Camila se revirou. Ela sabia o que aquilo significava. Desceu 3 pontos antes do seu destino final e caminhou até o Hospital São Marcos, um prédio antigo, mas bem cuidado na região hospitalar da cidade. Subiu até o 5º andar onde sua mãe, Helena, estava internada há 2 meses. A enfermeira-chefe, doutora Neuza, uma mulher robusta de 45 anos com óculos de aros grossos, a recebeu em uma pequena sala administrativa. Seu rosto normalmente amigável estava sério. Camila, você sabe que eu torço por você e pela sua mãe, começou Neuza, gesticulando para que Camila se sentasse. Mas a situação está insustentável. A conta hospitalar atingiu R$ 17.400. O prazo de pagamento venceu há 1 semana. Camila sentiu o mundo girar. Doutora Neuza, eu estou trabalhando em 2 empregos. Estou fazendo o possível. Eu sei, acredite, eu sei. Neuza suspirou pesadamente. Mas a administração está me pressionando. Se não houver pagamento até sexta-feira, vamos ter que transferir sua mãe para a ala comum e interromper o tratamento experimental. Não! Camila levantou-se bruscamente. Doutora, aquele tratamento está funcionando. Pela primeira vez em 1 ano minha mãe está melhorando. Se pararmos agora... Eu sei, Camila. Eu sei. Neuza levantou-se e colocou a mão no ombro da jovem. Estou dando todo o tempo que posso, mas são apenas 3 dias. Você precisa encontrar uma solução. Camila saiu da sala cambaleando. R$ 17.400. Em 3 dias. Ela ganhava 2.300 por mês limpando escritórios à noite. Mesmo trabalhando turnos duplos, jamais conseguiria aquele valor em 3 dias. Entrou no quarto da mãe. Helena estava dormindo, conectada a diversos aparelhos que bipavam suavemente. Aos 50 anos ela parecia ter 70. A doença rara que atacava seu sistema nervoso havia roubado dela não apenas a saúde, mas também a luz que sempre brilhou em seus olhos. Camila sentou-se na cadeira ao lado da cama e segurou a mão fria da mãe entre as suas. Eu vou dar um jeito, mãe, sussurrou, embora soubesse que Helena não podia ouvi-la. Eu prometo. Eu não vou deixar você ir embora. Não vou. Mas enquanto dizia essas palavras, uma parte dela se perguntava: como? Como ela conseguiria um milagre em 3 dias? O celular vibrou novamente. Era Marta, sua supervisora do edifício. Camila, surgiu uma oportunidade. Turno diurno extra, 9 às 5, no edifício residencial ao lado do Corporate. Pagamento 50% acima do normal. Interessada? Camila leu a mensagem 3 vezes.
Um turno diurno significava trabalhar das 9 às 17 horas e depois das 23 às 7 da manhã. 21 horas de trabalho por dia. Era impossível. Era insano. Era sua única chance. Aceito. Quando começo? Amanhã. O apartamento é uma cobertura bem grande. O morador anda estressado, então capricha na descrição. Pode deixar. Camila desligou o celular e olhou novamente para a mãe. Ela não dormira adequadamente há meses. Seu corpo estava no limite. Mas não havia escolha. Nunca havia escolha para gente como ela. Eu vou conseguir, mãe, repetiu, mais para si mesma do que para Helena. Não importa o que custe. Eu vou conseguir. No dia seguinte, às 8h45 da manhã, Camila Silva se apresentou na portaria do edifício residencial Premium Tower, a apenas 2 quarteirões do Corporate Center. Vestia um uniforme limpo e passado. Tinha os cabelos presos em um coque impecável e carregava um carrinho de limpeza que a portaria lhe forneceu. Andares 8, 11, 14 e cobertura, instruiu o porteiro, um senhor de meia idade. A cobertura é do Sr. Ricardo Santos, ele é complicado ultimamente. Tem um filho pequeno. Provavelmente vai ouvir barulho de criança. Só não incomoda, tá? É entendido. Camila entrou no elevador de serviço e apertou o botão do 8º andar. Enquanto subia, tentou ignorar a tontura causada pela privação de sono. Apenas mais um dia, mais um turno, mais um passo em direção aos 17 mil reais que salvariam a vida de sua mãe. Ela limpou o 8º andar sem problemas. O 11º também. O 14º levou mais tempo, mas foi tranquilo. Quando finalmente chegou à cobertura, já eram 14 horas. Camila estava exausta, mas faltava apenas um apartamento. Ela poderia fazer isso. Então, ouviu o choro. Não era um choro normal de bebê. Era um som desesperado, angustiado, que ecoava pelo corredor vazio. Havia brinquedos espalhados pelo hall. Carrinhos, blocos de montar, um ursinho de pelúcia com a orelha rasgada. Camila tocou a campainha. Ninguém atendeu. O choro continuou mais alto agora, mais desesperado. Ela tocou novamente. Esperou. Nada. Algo dentro dela, um instinto que não sabia que possuía, fez com que experimentasse girar a maçaneta. A porta estava entreaberta. Com licença, chamou, empurrando a porta lentamente. Serviço de limpeza. Tem alguém em casa? O que ela viu quando entrou mudaria sua vida para sempre. O apartamento era deslumbrante. Piso de mármore, janelas do chão ao teto, com vista panorâmica para Belo Horizonte, móveis que Camila só via em revistas de decoração. Mas nada daquilo importava naquele momento, porque no meio daquela opulência estava uma cena que partia o coração. Um homem de joelhos no chão. Ele vestia uma camisa social branca completamente amarrotada, com as mangas arregaçadas, revelando arranhões nos braços. O cabelo castanho estava despenteado, a barba por fazer, olheiras profundas, marcavam um rosto que provavelmente já foi bonito, mas agora estava devastado pela exaustão. Nos braços dele, um bebê se debatia violentamente. O bebê tinha cabelos loiros claros e olhos azuis vermelhos de tanto chorar. Suas mãozinhas batiam repetidamente no rosto do homem. Tapa, 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 enquanto gritava com uma intensidade que fazia o peito de Camila doer. Gabriel, por favor! O homem implorava, sua voz quebrada. Papai está aqui, meu filho. Está tudo bem. Por favor, para de bater, por favor. Mas Gabriel não parava. Ele batia e gritava como se estivesse lutando por sua vida, como se estivesse tentando desesperadamente encontrar algo, alguém que não estava mais ali. Camila ficou paralisada na entrada. Seu carrinho de limpeza esquecido atrás dela. Ela não deveria estar ali. Deveria ir embora silenciosamente, voltar mais tarde. Mas seus pés não se moviam. Seus olhos não conseguiam desviar daquela cena de desespero puro. Foi então que aconteceu. Gabriel, em meio a seus gritos, virou a cabeça na direção da porta. Seus olhos encontraram os de Camila, e algo extraordinário ocorreu. O bebê parou de bater, parou de gritar, apenas parou. Seus olhos azuis inchados fixaram-se em Camila com uma intensidade perturbadora, para alguém tão pequeno. Então, lentamente, ele estendeu os bracinhos em direção a ela, e fez um som que era quase uma palavra. Ricardo congelou. Virou-se para ver o que havia capturado a atenção de seu filho e viu uma jovem parada na entrada. Uniforme de limpeza, carrinho ao lado, olhos arregalados de surpresa. Gabriel!
A voz de Ricardo saiu em um sussurro incrédulo. O bebê nunca parava de chorar. Nunca. Em um ano desde a morte de Patrícia, Gabriel não havia se acalmado para ninguém, nem para ele, o próprio pai. Gabriel estendeu os braços novamente, mais insistentemente agora, os dedos se abrindo e fechando em direção a Camila. Eu sinto muito. Camila gaguejou dando um passo para trás. A porta estava aberta. Eu ouvi o choro e... Não vá embora! Ricardo levantou-se rapidamente, ainda segurando Gabriel, que agora se contorcia tentando alcançar Camila. Por favor, ele quer você. Eu não sei como, mas ele quer você. Camila olhou para o bebê. Havia algo nos olhos dele. Um reconhecimento, uma súplica, um desespero que ela entendia profundamente porque já o havia sentido. Era a dor de perder alguém. A busca desesperada por algo familiar em um mundo que, de repente, se tornou estranho e assustador. Sem pensar, ela deu um passo à frente. Posso? Perguntou timidamente, estendendo as mãos. Ricardo não respondeu com palavras. Apenas colocou Gabriel nos braços dela, e naquele momento, ambos prenderam a respiração. O bebê enrolou os bracinhos em volta do pescoço de Camila, pressionou o rosto molhado de lágrimas contra o ombro dela, e fez algo que não fazia há um ano. Suspirou profundamente, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Camila sentiu o peso pequeno e quente contra seu corpo. Sentiu os soluços diminuindo, a respiração se acalmando. Instintivamente, começou a balançar suavemente, murmurando palavras sem sentido como sua mãe costumava fazer quando ela era criança. Está tudo bem, pequeno. Está tudo bem. Tia está aqui. Você está seguro. Em menos de 2 minutos, Gabriel estava dormindo. Ricardo ficou ali, paralisado, olhando para a cena à sua frente, como se estivesse presenciando um milagre. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Como... Sua voz falhou. Como você fez isso? Camila olhou para o bebê dormindo em seus braços, seus próprios olhos marejados. Eu não fiz nada. Eu só segurei ele. 8 babás, Ricardo disse, sua voz tremendo. 8 profissionais experientes e todas desistiram. Ele batia, mordia, arranhava. Não deixava ninguém tocá-lo. E você apenas... Talvez ele precise de alguém que entenda, Camila sussurrou, ainda balançando Gabriel suavemente. Alguém que saiba como é a dor de perder algo precioso. Ricardo a estudou pela primeira vez de verdade. Viu as olheiras, o cansaço eterno nos olhos, as mãos calejadas de tanto trabalho. Mas também viu algo mais, uma força silenciosa, uma resiliência que vinha de quem lutou batalhas que ninguém vê. Qual é seu nome? Perguntou suavemente para não acordar Gabriel. Camila. Camila Silva. Ricardo Santos. Ele estendeu a mão e, depois de uma breve hesitação, Camila apertou-a com a mão livre. E esse pequeno rebelde é Gabriel. Ele tem 1 ano e meio. E até 3 minutos atrás, eu achava que ele me odiava. Ele não te odeia, Camila disse com certeza. Ele só está perdido, procurando por algo. Alguém. Minha esposa. Ricardo engoliu em seco. Ela faleceu há 1 ano. Embolia pulmonar. Foi repentino. Gabriel tinha 6 meses e ainda mamava. Desde então ele não consegue se conectar com ninguém. Comigo, com as babás, com ninguém. Até agora, Camila murmurou, olhando para o rosto sereno de Gabriel dormindo. Ricardo respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Posso te fazer uma pergunta completamente insana? Pode. Você tem experiência com crianças? Nenhuma. Quer um emprego cuidando de uma? Camila ergueu os olhos, surpresa. O quê? 15 mil reais por mês. Ricardo disse rapidamente. Segunda a sexta, 8 da manhã e 6 da tarde. Fins de semana de folga, carteira assinada, vale alimentação, vale transporte. Se precisar, tem um quarto disponível aqui no apartamento. Tudo legal, tudo registrado. O mundo parou para Camila. 15 mil reais. Era mais de 6 vezes seu salário atual. Com esse dinheiro, ela poderia pagar a conta do hospital. Poderia garantir o tratamento da mãe. Poderia finalmente respirar. Mas ela não tinha experiência. E se Gabriel voltasse a bater nela também? E se ela não conseguisse cuidar dele adequadamente? E se... Por favor. A palavra de Ricardo saiu como uma súplica. Eu tentei tudo. Contratei as melhores babás de Belo Horizonte. Nada funcionou. Mas você
Você é a primeira pessoa que ele aceitou em 1 ano. Eu não sei o que isso significa, mas sei que significa algo. Por favor, meu filho precisa de você. Camila olhou novamente para Gabriel dormindo. Sentiu o peso dele em seus braços, a confiança absoluta com que ele se entregara ao sono, e viu nele um reflexo de si mesma, alguém desesperadamente procurando por algo que parecia perdido para sempre. Período de teste. Ela ouviu sua própria voz dizendo: 1 semana. Se funcionar, continuo. Se não funcionar, você tem meu eterno agradecimento por me dar 1 semana de paz e um salário integral de 15 mil mesmo assim. Ricardo sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado, mas genuíno. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Naquele momento, segurando um bebê que havia escolhido ela entre todas as pessoas do mundo, Camila Silva não imaginava que estava prestes a embarcar na jornada mais transformadora de sua vida. Uma jornada que testaria todos os seus limites, que desafiaria tudo o que ela achava que sabia sobre si mesma e que provaria que, às vezes, os milagres vêm disfarçados de crianças pequenas com punhos cerrados e corações partidos. O despertador tocou às 6 da manhã de segunda-feira, mas Camila já estava acordada. Não conseguira dormir direito a noite inteira, nervosa com seu primeiro dia oficial como babá. Ela tomou banho rapidamente no minúsculo banheiro do apartamento de 1 quarto que dividia com a mãe. Quando Helena não estava no hospital, vestiu uma calça jeans limpa e uma blusa simples, mas apresentável, e pegou o ônibus que a levaria até o bairro Lourdes. Às 7h55, ela estava na porta do apartamento de Ricardo, com o coração batendo acelerado. Respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu quase imediatamente. Ricardo estava vestido com um terno cinza impecável, cabelo penteado para trás, barba feita. Era difícil acreditar que era o mesmo homem que ela encontrara de joelhos no chão 3 dias atrás. Camila! Ele sorriu, e ela notou que ele tinha covinhas. Entra, por favor. Gabriel acabou de acordar. Ela entrou e viu Gabriel sentado em um tapete colorido na sala, cercado de brinquedos. Quando o bebê a viu, seu rosto inteiro se iluminou. Ele largou o carrinho que segurava e engatinhou rapidamente em direção a ela, levantando-se com dificuldade ao chegar perto e agarrando-se à perna de Camila. "Cami!" gritou ele, radiante. Camila sentiu o coração apertar. Cami. Ele já tinha um apelido para ela. "Oi, Gabriel." Ela se abaixou até ficar no nível dele. "Como você está hoje?" Gabriel respondeu, dando-lhe um beijo babado na bochecha e depois se jogando em seus braços. Ricardo observou a cena com uma mistura de alegria e melancolia. "Ele nunca fez isso", disse suavemente. "Nem comigo, nem com Patrícia nos últimos meses de vida dela. É como se ele tivesse encontrado algo em você." Camila não sabia o que responder. Então apenas abraçou Gabriel de volta, sentindo o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos loiros. Então, Ricardo pegou uma pasta sobre a mesa. "Vou te mostrar a rotina dele. Deixei tudo anotado. Horários das refeições, da soneca, dos banhos, números de emergência, o pediatra, tudo." Durante os próximos 20 minutos, Ricardo explicou cada detalhe da rotina de Gabriel. Camila ouvia atentamente, fazendo anotações mentais e tentando esconder o nervosismo. Ela nunca fizera nada disso antes. E se errasse? E se... "Hey!" Ricardo colocou a mão em seu ombro, tirando-a de seus pensamentos. "Você vai ficar bem. Gabriel gosta de você. É isso que importa. O resto a gente aprende." "E você?" Camila perguntou. "Para onde vai?" "Trabalho. Sou dono de uma imobiliária. Tenho reuniões o dia inteiro." Ele fez uma pausa. "Pela primeira vez em meses vou poder focar no trabalho sem me preocupar se meu filho está sofrendo. Você não tem ideia do presente que isso é." Depois que Ricardo saiu, Camila ficou sozinha com Gabriel pela primeira vez. O bebê a olhava com olhos grandes e curiosos, como se também estivesse tentando entender aquela nova dinâmica. "Então," Camila disse, sentando-se no chão ao lado dele, "o que a gente faz agora?" Gabriel pegou um livro colorido e o entregou a ela, batendo na capa com a mãozinha. Camila entendeu e começou a ler. Era uma história simples sobre um coelhinho que procurava sua mãe. A cada página, Gabriel apontava para os desenhos e murmurava sons que ainda não eram palavras, mas que Camila já começava a entender. As horas passaram surpreendentemente rápido. Camila deu café da manhã para Gabriel, papinha de frutas que ele comeu toda,
para sua surpresa. Depois brincaram no tapete. Gabriel não chorou uma única vez. Não bateu, não mordeu. Era como se a simples presença de Camila o acalmasse de uma maneira que nada mais conseguia. Na hora do almoço, enquanto Camila esquentava a comida que Ricardo havia deixado preparada, Gabriel a seguiu até a cozinha, agarrado à barra de sua calça. Quando ela se virou para pegar um prato, quase tropeçou nele. Gabriel, você precisa me dar um pouco de espaço, pequeno, ela disse gentilmente, e para sua surpresa, ele deu 2 passos para trás, mas não a deixou de vista. Seus olhos a seguiam a cada movimento, como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. O coração de Camila se apertou. Ela conhecia aquele medo. Conhecia muito bem. Era o mesmo medo que sentia quando visitava a mãe no hospital. O medo constante de que da próxima vez que voltasse, ela não estivesse mais lá. Depois do almoço, Gabriel dormiu por 2 horas. Camila aproveitou para limpar o apartamento silenciosamente e organizar os brinquedos. Quando ele acordou, tomaram um lanche juntos, iogurte e biscoitos, e depois Camila o levou até a área de lazer do prédio, onde havia um pequeno playground. Gabriel ficou extasiado. Ele gritava de alegria no escorregador, batia palmas no balanço. Outras babás e mães que estavam lá olharam com curiosidade para aquela jovem que parecia desajeitada, mas que tinha um bebê completamente apaixonado por ela. Primeiro dia? Perguntou uma senhora elegante sentada em um banco próximo, enquanto vigiava 2 crianças no tanque de areia. Como você sabe? A mulher sorriu. Você tem aquela cara de quem está descobrindo tudo pela primeira vez. Mas o bebê gosta de você. Isso é o que importa. Crianças sentem essas coisas. Quando Ricardo chegou às 6h15 da noite, encontrou Camila e Gabriel no sofá, assistindo a um desenho animado. Gabriel estava sentado no colo dela, com a cabeça encostada em seu peito, completamente relaxado. Quando viu o pai, ele sorriu e estendeu os braços, mas não da maneira desesperada de antes. Era um gesto calmo, feliz. Oi, campeão. Ricardo pegou o filho e o levantou no ar. Gabriel riu. Como foi o dia? Ele foi um anjo, Camila disse, levantando-se. Comeu tudo, dormiu bem, brincou bastante. Ricardo a olhou com algo que parecia gratidão misturada com incredulidade. Sério, sério. Ele nem chorou uma vez. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada. Camila pegou sua bolsa. Só precisa aproveitar ele. Ele é especial. Você volta amanhã? Claro. A gente fez um acordo de 1 semana, lembra? Sim, mas você realmente vai continuar? Depois de hoje? Camila olhou para Gabriel, que a observava do colo do pai, com aqueles olhos azuis que já não estavam mais vermelhos de tanto chorar. E soube, sem sombra de dúvida, que não conseguiria abandoná-lo agora. Vou continuar, ela disse, pelo tempo que você precisar de mim. A semana seguinte foi uma revelação. A cada dia Gabriel ficava mais apegado a Camila, e ela a ele. O bebê começou a dizer mais palavras. Cami, papá, bó, para bola, aua, para água. Ele não bateu em ninguém, não mordeu, não arranhou. Era como se a simples presença de Camila tivesse quebrado um feitiço terrível que o mantinha preso em sua dor. Na sexta-feira, quando Camila recebeu seu primeiro salário, 15 mil reais depositados em sua conta, ela teve que sentar-se por um momento para processar a realidade. Ela imediatamente transferiu 18 mil para o hospital, incluindo juros e taxas atrasadas, e ligou para a doutora Neuza. O tratamento da minha mãe pode continuar, disse sua voz tremendo. Eu consegui o dinheiro. Do outro lado da linha, Neuza ficou em silêncio por um momento antes de responder, sua voz embargada. Camila, eu não sei como você fez isso, mas parabéns. Sua mãe tem sorte de ter você. Naquela noite, Camila visitou Helena no hospital. Pela primeira vez em meses, ela não chegou com o peso do mundo nos ombros. Contou à mãe sobre Gabriel, sobre Ricardo, sobre como sua vida havia mudado em 1 semana. Helena, ainda fraca, mas mais consciente graças ao tratamento, segurou a mão da filha. Minha guerreira, sussurrou. Eu sempre soube que você era especial. No fim da primeira semana, quando Ricardo ofereceu um contrato permanente, Camila aceitou sem hesitar. Ela não sabia que estava prestes a descobrir que cuidar de Gabriel era a parte fácil. A parte difícil seria lidar com os sentimentos que começavam a surgir
toda vez que Ricardo sorria para ela. 2 meses haviam se passado desde que Camila começara a trabalhar para Ricardo. Gabriel estava irreconhecível. Um bebê feliz, sorridente, que corria pela casa rindo, que dormia a noite inteira, que comia de tudo. O milagre que Ricardo implorara havia acontecido. E o nome desse milagre era Camila Silva. Mas algo mais estava acontecendo. Algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Era uma quarta-feira à tarde, quando Ricardo chegou em casa 3 horas mais cedo do que o habitual. Camila estava sentada no chão da sala com Gabriel, construindo uma torre de blocos que o bebê derrubava com gritos de alegria antes de pedir que ela construísse novamente. "Oi", Ricardo disse da porta, e algo na voz dele fez Camila olhar para cima imediatamente. Ele estava encostado no batente, gravata afrouxada, mangas arregaçadas, e a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era a gratidão normal. Não era o cansaço familiar. Era algo mais. "Oi", ela respondeu, sentindo o coração acelerar sem entender o porquê. "Chegou cedo hoje. Cancelei uma reunião." Ele entrou na sala, mas não desviou os olhos dela. Percebi que estava perdendo todos os momentos importantes de Gabriel. "Não quero mais fazer isso." Gabriel gritou, "Papá!" e correu cambaleando em direção ao pai. Ricardo o pegou no colo, mas seus olhos permaneceram em Camila por um segundo a mais do que seria apropriado. Nos dias seguintes, Camila começou a notar coisas que antes passavam despercebidas, como Ricardo sempre encontrava desculpas para chegar mais cedo. Como ele demorava mais tempo nas despedidas matinais, perguntando sobre os planos do dia, sobre como ela dormiu, sobre qualquer coisa que prolongasse a conversa. Como ele sorria quando a via, um sorriso que não era apenas agradecimento, mas algo mais profundo e pior. Ela também começou a notar suas próprias reações, como seu coração acelerava quando ouvia a chave na porta à noite, como ela se pegava pensando nele durante o dia, como começara a se arrumar um pouco mais, a usar a blusa que ele elogiara uma vez, a prender o cabelo do jeito que deixava seu rosto mais visível. Era errado, completamente errado. Ela trabalhava para ele. Era a babá do filho dele. Havia uma diferença de classe, de idade, de mundos inteiros entre eles. Mas o coração não entendia de lógica. Uma noite de sexta, depois que Gabriel dormiu, Ricardo chamou Camila para a sala antes que ela fosse embora. "Senta", ele disse gesticulando para o sofá. "Quero conversar com você." O estômago de Camila se revirou. Isso era sobre o trabalho? Ela fizera algo errado? Ele ia demiti-la? "Está tudo bem?" perguntou, sentando-se na ponta do sofá. Ricardo serviu 2 copos de vinho e ofereceu um a ela. Camila hesitou. Nunca bebia vinho. Não sabia nem como segurar a taça corretamente, mas aceitou para não ser rude. "Quero te agradecer", Ricardo começou, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas que de alguma forma parecia menor do que deveria. "Gabriel está... ele está vivo novamente, e isso é por sua causa." "Eu não fiz nada demais", Camila murmurou, olhando para o vinho na taça como se pudesse encontrar respostas ali. "Você fez tudo", ele disse suavemente. "Mas não é só sobre Gabriel, é sobre mim também. Pela primeira vez em 1 ano, eu consigo dormir à noite. Consigo focar no trabalho. Consigo sentir que há futuro, sabe? Que nem tudo está perdido. Fico feliz em poder ajudar. Camila, olha para mim." Ela ergueu os olhos lentamente e encontrou os dele, castanhos, intensos, vulneráveis de uma maneira que fez algo em seu peito apertar dolorosamente. "Eu preciso te perguntar algo", Ricardo disse, "e pode me dizer que não é da minha conta. Mas, você tem alguém? Namorado? Marido?" O ar ficou mais pesado. "Não", Camila respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. "Nunca tive tempo para isso." Ele assentiu lentamente. "E se tivesse tempo, você gostaria de ter? Por que está me perguntando isso?" Ricardo colocou o copo na mesa de centro e passou a mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que ela já aprendera a reconhecer. "Porque eu preciso saber se estou completamente louco ou se você sente o que eu sinto." O coração de Camila parou. "Ricardo, eu sei." Ele levantou as mãos. "Eu sei tudo o que você vai dizer. Que você trabalha para mim. Que existe uma diferença de idade. Que as pessoas vão falar. Mas, Camila, eu não consigo mais ignorar. Toda vez que você entra pela porta, é como se o apartamento inteiro ficasse mais iluminado. Gabriel não é o único que precisa de você. Eu também preciso."
Camila não conseguia respirar direito. Isso não pode acontecer. É errado. Por que é errado dois adultos solteiros se importarem um com o outro? Porque eu sou a babá do seu filho? Porque as pessoas vão dizer que eu me aproveitei de você, que estou atrás do seu dinheiro, que... E você está... Ricardo interrompeu. Atrás do dinheiro? Não. A resposta saiu automática, apaixonada. Nunca. Eu nem sabia que você tinha dinheiro quando conheci Gabriel. Eu só queria ajudar. Então por que não podemos ser honestos sobre o que está acontecendo entre nós? Porque ela tinha medo. Medo de que se permitisse sentir aquilo, se permitisse amá-lo, ela se tornasse ainda mais vulnerável. Medo de que isso destruísse o equilíbrio frágil que haviam construído. Medo de que no final ela perdesse tudo. O emprego, Gabriel. Ele. Eu preciso ir. Camila levantou-se bruscamente, quase derrubando o copo de vinho. Está tarde. Ricardo ficou de pé também. Camila, espera. Boa noite, Ricardo. Ela saiu rapidamente, mas no elevador encostou-se na parede de metal frio e deixou as lágrimas caírem, porque a verdade era assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. Ela estava se apaixonando por Ricardo Santos, e ele estava se apaixonando por ela. E não havia nada que qualquer um deles pudesse fazer para impedir. Mas a vida tem maneiras cruéis de complicar o que já é complicado. No dia seguinte, quando Camila chegou ao apartamento pela manhã, encontrou uma mulher elegante de cerca de 40 anos conversando com Ricardo na sala. Ah, Camila, Ricardo disse, seu tom claramente desconfortável. Esta é Márcia, minha prima. Márcia, esta é Camila, a babá de Gabriel. Márcia a olhou de cima a baixo com um sorriso que não alcançou os olhos. A famosa Camila. Ricardo não para de falar em você. É um prazer, Camila murmurou. Ricardo estava me contando que você não tem formação em pedagogia ou cuidados infantis. Márcia continuou, seu tom doce, mas envenenado. Isso não é preocupante. Gabriel é tão pequeno e vulnerável. Márcia, Ricardo começou, mas sua prima o ignorou. Só estou pensando no bem do menino. Afinal, depois da tragédia com Patrícia, precisamos ter muito cuidado com quem deixamos perto dele. Camila sentiu cada palavra como um tapa na cara. Ela sabia o que Márcia estava realmente dizendo. Você não é qualificada. Você não é boa o suficiente. Você é apenas uma faxineira fingindo ser mais do que é. Gabriel está muito bem cuidado, Ricardo disse firmemente. E essa conversa acabou. Márcia, acho melhor você ir. Depois que a prima saiu, Ricardo se aproximou de Camila. Não liga para ela. Márcia é... complicada. Sempre foi super protetora. Mas o estrago estava feito. Pela primeira vez, Camila se permitiu pensar sobre o que realmente significaria estar com Ricardo. Não era só sobre eles dois. Era sobre entrar em um mundo que havia como inferior, como alguém que não pertencia. Era sobre enfrentar julgamentos, sussurros, olhares de desprezo. Será que o amor seria suficiente para superar tudo isso? Ela ainda não sabia a resposta, mas estava prestes a descobrir. O clima entre Ricardo e Camila ficou estranho depois daquela sexta-feira. Eles ainda eram cordiais, profissionais, mas havia uma tensão no ar. Algo não dito, não resolvido, pairando entre eles como fumaça. Gabriel percebia. Crianças sempre percebem. Ele olhava de um para o outro com seus olhos azuis curiosos, como se tentasse entender por que os dois adultos que amava estavam agindo tão esquisitos. Uma semana depois, na véspera do aniversário de 2 anos de Gabriel, Ricardo voltou do trabalho carregando sacolas enormes. O que é tudo isso? Camila perguntou, vendo Gabriel correr animado em direção às sacolas. Decorações para a festa de amanhã, Ricardo disse, começando a tirar balões, faixas de parabéns, pratos coloridos. Vai ser só nós 3. Simples, mas quero que seja especial. Você não convidou sua família? Ricardo fez uma careta. Minha família tem opiniões muito fortes sobre como eu deveria viver minha vida. Prefiro celebrar só com as pessoas que realmente importam. Naquela noite, depois de Gabriel dormir, Ricardo insistiu para que Camila ficasse e ajudasse a decorar. Ela sabia que deveria ir embora, manter a distância profissional, mas não conseguiu dizer não. Eles passaram 2 horas enchendo balões, pendurando faixas, montando um cenário de fundo com o tema de dinossauros que Gabriel adorava. Riam de piadas bobas, esbarravam nas mãos um do outro ao alcançar as mesmas coisas. Trocavam olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam.
Está perfeito, Camila disse finalmente, admirando a sala transformada. Ele vai amar. Obrigado. Ricardo estava muito perto agora. Ela podia sentir o calor dele. Por tudo. Por fazer meu filho feliz. Por me fazer feliz também. Ricardo, ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Eu sei o que você vai dizer. Que isso é complicado. Que as pessoas vão julgar. Mas, Camila, eu tenho 45 anos. Já vivi o suficiente para saber que a vida é curta demais para desperdiçar chances de ser feliz. E você me faz feliz. Gabriel te ama. Ele parou, parecendo lutar com as palavras. Você o quê? Camila sussurrou. Eu estou me apaixonando por você. Acho que já estou apaixonado, na verdade. E sei que é insano. Sei que é rápido. Sei que existem 1000 razões pelas quais isso é uma má ideia. Mas não consigo mais fingir que não sinto. O mundo pareceu parar. Camila olhou para aquele homem à sua frente. Não mais o empresário poderoso ou o pai desesperado, mas apenas um homem vulnerável e honesto, oferecendo seu coração. Eu também estou apaixonada, ela admitiu. E dizer aquelas palavras em voz alta foi como quebrar uma represa. Mas estou com medo. Do quê? De que isso seja bom demais para ser verdade. De que eu vá acordar e descobrir que é só um sonho. De que um dia você vai perceber que pode ter qualquer mulher e vai se perguntar por que escolheu a faxineira. Você não é a faxineira. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Você é Camila, a mulher que salvou meu filho, que me faz rir, que é forte e gentil ao mesmo tempo, que luta por quem ama. Você é extraordinária, e se você não consegue ver isso, então vou passar o resto da minha vida te mostrando. E então ele a beijou. Foi suave no início, quase hesitante, como se ainda estivesse pedindo permissão. Mas quando Camila correspondeu, o beijo se aprofundou, tornando-se urgente, desesperado, carregando todos os sentimentos reprimidos das últimas semanas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo. Camila sussurrou. Eu sei. E você quer isso? Você quer me dar uma chance? Dar uma chance para nós? Camila pensou em todas as razões pelas quais deveria dizer não. Pensou nos julgamentos, nas dificuldades, nos obstáculos que certamente viriam. Mas então pensou em como se sentia quando estava com ele, como se encaixavam, como Gabriel os amava juntos. Sim, ela disse. Eu quero. O aniversário de Gabriel no dia seguinte foi mágico. O bebê usou uma coroa de papel e soprou, com muita ajuda, as velinhas do bolo. Ele riu quando eles cantaram parabéns desafinados. Abriu presentes com a empolgação de quem está descobrindo o mundo pela primeira vez. E quando Gabriel finalmente caiu no sono depois de toda a excitação do dia, Camila e Ricardo ficaram sentados no sofá, mãos entrelaçadas, assistindo o pequeno dormir. Obrigado, Ricardo sussurrou. Pelo quê? Por me deixar amar você, por amar meu filho, por ser exatamente quem você é. Camila encostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo completamente em casa. Mas a paz não duraria muito, porque no dia seguinte, quando chegou ao trabalho, Camila encontrou Paula, a secretária de Ricardo, esperando-a na entrada do prédio com uma expressão preocupada. Camila, precisamos conversar, Paula disse. É sobre a família do Ricardo. Eles descobriram sobre vocês dois, e não estão nada felizes. A sala de reuniões na sede da empresa de Ricardo estava silenciosa demais. Camila, sentada em uma cadeira desconfortável, as mãos suadas no colo, tentava não deixar transparecer o medo que sentia. Ao redor da longa mesa de vidro estavam 5 pessoas que a olhavam como se ela fosse uma intrusa. O que ela supunha era exatamente o que pensavam que ela era. Ricardo estava ao lado dela, a mandíbula tensa, os olhos fixos em seu primo Bruno. Bruno Santos, 42 anos, sócio minoritário da empresa, recostou-se na cadeira com uma expressão que Camila só podia descrever como desdenhosa. Então é verdade, ele disse, olhando de Ricardo para Camila. Você realmente está se envolvendo com a babá. Tenha cuidado com seu tom, Bruno. Ricardo alertou, sua voz baixa e perigosa. Ou o quê? Bruno riu sem humor. Ricardo, pelo amor de Deus, você percebe como isso parece? Um empresário viúvo rico se envolve com a empregada meses depois que ela começa a trabalhar para ele? As pessoas vão dizer que ela se aproveitou de você. Vão dizer que você está tendo um colapso emocional. As pessoas podem dizer o que quiserem. Ricardo respondeu friamente.
Minha vida pessoal não é assunto deles, mas é assunto nosso. Márcia, a prima que Camila já conhecera, interveio. Ela usava um terno vermelho elegante e joias que provavelmente custavam mais do que o apartamento de Camila. Ricardo, Patrícia mal resfriou na terra e você já está se envolvendo com outra pessoa. E não é qualquer pessoa. É a babá. Você não vê o problema nisso? Patrícia faleceu há mais de um ano, Ricardo disse, e Camila pôde ver a dor atravessando seu rosto. E ela teria querido que eu fosse feliz, que Gabriel fosse feliz. Camila nos fez felizes. Ela fez mais por Gabriel em 3 meses do que qualquer outra pessoa conseguiu em um ano. Claro que fez. Bruno sorriu cinicamente. Por 15 mil reais por mês, eu também seria muito dedicado. Bruno, Ricardo bateu a mão na mesa fazendo todos pularem. Já chega! Tio Mário, o patriarca da família Santos aos 70 anos, finalmente falou. Sua voz era grave, autoritária. Ricardo, filho, ninguém está questionando a competência da senhorita Silva como babá, mas um relacionamento romântico? Isso é completamente diferente. Pensa bem, ela vem de um mundo completamente diferente do seu. Não tem educação universitária, não tem patrimônio, vocês não têm nada em comum. Temos Gabriel, Ricardo disse firmemente. Temos respeito mútuo, temos sentimentos genuínos, isso não é suficiente? Não, Márcia disse. Não no seu caso. Você é um empresário de sucesso, tem uma reputação a zelar, tem um filho para criar. Precisa de alguém que possa circular nos mesmos ambientes que você, que entenda seu mundo. Camila, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou, sua voz tremendo ligeiramente, mas firme. Vocês têm razão. Todos olharam para ela, surpresos. Eu não tenho educação universitária. Venho de família humilde. Trabalho limpando escritórios à noite antes de ser babá. E vocês estão certos. Eu não pertenço ao mundo de Ricardo. Ela respirou fundo. Mas eu amo Gabriel como se fosse meu filho. E eu amo Ricardo também. Não pelo dinheiro dele, não pela posição dele, mas por quem ele é. E se isso não é suficiente para vocês, então sinto muito. Mas a decisão não é de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno foi o primeiro a falar com uma risada amarga. Que discurso emocionante. Mas aqui está a verdade, senhorita Silva. Você é uma vulnerabilidade, uma ameaça à estabilidade da família Santos. E se Ricardo não tem bom senso suficiente para ver isso, então nós temos. O que você está dizendo? Ricardo se levantou furioso. Estou dizendo que ou você termina esse relacionamento ridículo, ou vamos ter que tomar medidas. Que medidas? Temos um acordo de sócios, Ricardo. Você lembra? Qualquer comportamento que possa prejudicar a reputação da empresa pode ser considerado quebra de contrato. Podemos votar para remover você da diretoria. Você não faria isso. Experimente me testar. Ricardo olhou ao redor da mesa, vendo as expressões duras de seus familiares. Apenas sua irmã mais nova, Lígia, parecia desconfortável, evitando seu olhar. Vocês realmente fariam isso? Ele perguntou incrédulo. Por causa de quem eu escolho amar. Por causa de proteger o legado da família, tio Mário disse. Por Gabriel. Ele merece crescer em um ambiente estável, com uma madrasta adequada se você insistir em se casar novamente. Gabriel está mais estável agora do que jamais esteve, porque Camila está na vida dele. Por enquanto, Márcia disse com frieza. Mas e quando a novidade passar? Quando você perceber que não tem nada para conversar com ela além do bebê? Quando ela perceber que o mundo dela e o seu são incompatíveis? Você vai colocar Gabriel através de outra perda. As palavras atingiram em cheio. Camila sentiu cada uma delas como uma facada, porque parte dela, a parte que cresceu sem nunca ter o suficiente, que aprendeu desde cedo que não pertencia a certos lugares, se perguntava se eles não estavam certos. Preciso de ar, ela murmurou, levantando-se. Camila. Ricardo tentou segurá-la, mas ela já estava saindo da sala. Ela foi direto para o banheiro feminino do andar, trancou-se em uma cabine e deixou as lágrimas caírem. Todas as inseguranças que tentara ignorar nas últimas semanas vieram à tona. E se eles estivessem certos? E se ela fosse apenas uma fantasia? E se no final ela acabasse machucando Ricardo e Gabriel mais do que ajudando? 10 minutos depois, a porta do banheiro se abriu. Camila ouviu passos, e então a voz de Lígia, a irmã de Ricardo. Camila, você está aí? Ela não respondeu. Eu sei que está, e eu só quero dizer, eles estão errados, todos eles.
Camila abriu a porta da cabine lentamente. Lígia estava encostada na pia, uma mulher de 35 anos com cabelo castanho curto e olhos gentis tão diferentes dos outros santos. Por que você está me dizendo isso? Camila perguntou. Porque eu vi meu irmão no último ano. Vi ele se despedaçando enquanto tentava cuidar de Gabriel sozinho. Vi ele perdendo a luz nos olhos. E então você apareceu e ele voltou a viver. Gabriel voltou a viver. Por que diabos minha família estaria contra isso? Porque eu não sou boa o suficiente, Camila disse simplesmente. Bobagem. Lígia cruzou os braços. Você é exatamente o que meu irmão precisa. Alguém real. Alguém que não está impressionada com o dinheiro dele. Alguém que ama Gabriel incondicionalmente. Camila, não deixe que eles te façam acreditar que você é menos do que é. Mas, e se eles estiverem certos? E se um dia Ricardo perceber que o quê? Que você é trabalhadora, batalhadora, gentil? Camila, essas são qualidades, não defeitos. A porta do banheiro se abriu novamente e Ricardo entrou, ignorando completamente o fato de que era o banheiro feminino, com o rosto vermelho de raiva. Eu disse a todos eles que podem ir para o inferno, ele disse sem rodeios. Bruno quer me tirar da diretoria? Ótimo, vou vender minhas ações e começar minha própria empresa. Não preciso deles. Ricardo, Camila começou. Não, Camila. Eu não vou deixar que eles façam isso com você. Com nós. Eles não têm direito. Lígia se afastou discretamente. Vou dar privacidade para vocês. Ela piscou para Camila antes de sair. Seja forte, menina. Você vale mais do que pensa. Quando ficaram sozinhos, Ricardo puxou Camila para um abraço apertado. Eu sinto muito, ele sussurrou contra seus cabelos. Sinto muito por te expor a isso. Talvez eles tenham razão, Camila disse, sua voz abafada contra o peito dele. Talvez seja melhor mantermos isso profissional, pelo bem de Gabriel. Ricardo se afastou, segurando o rosto dela entre as mãos e a forçando a olhar para ele. Gabriel é feliz, mais feliz do que jamais foi. Você quer tirar isso dele? Não. E eu sou feliz. Pela primeira vez desde que Patrícia morreu, eu sinto que há futuro. Você quer tirar isso de mim também? Lágrimas escorriam pelo rosto de Camila. Eu não quero que você perca sua família por minha causa. Você é minha família agora, Ricardo disse com firmeza. Você e Gabriel. É isso que importa. E se minha família não consegue aceitar isso, então o problema é deles, não nosso. Mas a empresa é só dinheiro, só negócios. Posso reconstruir, mas não posso reconstruir o que tenho com você. Não quero. Então, por favor, não deixe que eles ganhem. Não deixe que eles te façam acreditar que você não é o suficiente, porque você é mais do que suficiente. Você é tudo. Camila queria acreditar nele. Queria desesperadamente acreditar que o amor seria suficiente. Mas, no fundo, uma pequena voz sussurrava dúvidas que ela não conseguia silenciar. E essa voz só ficaria mais alta nos dias seguintes. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Camila. Ricardo havia realmente vendido suas ações da empresa familiar e começado o processo de abrir sua própria imobiliária. Bruno e os outros santos ficaram furiosos, mas não podiam fazer nada legalmente para impedi-lo. Mas o estrago já estava feito. Camila começou a notar olhares nas ruas, fofocas em voz baixa quando levava Gabriel ao parque. Uma matéria pequena, mas venenosa em um blog de fofocas da cidade. Empresário viúvo troca império familiar por romance com empregada. Não importava que a história estivesse cheia de imprecisões. O dano estava feito. E cada olhar de julgamento, cada sussurro, cada comentário maldoso era mais um peso no coração de Camila. Helena, que finalmente recebera alta do hospital e agora morava com Camila em um apartamento maior que ela conseguira alugar com o salário novo, notou a mudança na filha. Você não está feliz, Helena disse uma noite enquanto jantavam juntas. Ela estava muito melhor graças ao tratamento, conseguindo até cozinhar novamente. Estou sim, mãe. Não minta para mim, Camila. Eu sou sua mãe. Eu te conheço. Você está se corroendo por dentro. Camila largou o garfo. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa. Ricardo perdeu a família por minha causa. As pessoas nos olham como se fôssemos um escândalo. E eu continuo achando que talvez todos estejam certos. Talvez eu não seja adequada para ele. Helena suspirou pesadamente e segurou a mão da filha. Minha menina, deixa eu te contar algo sobre sua avó. Ela era empregada doméstica.
Seu avô era o filho do patrão dela. Quando se apaixonaram, a família dele a rejeitou completamente. Disseram tudo o que a família de Ricardo está dizendo sobre você. Que ela não era boa o suficiente, que ela só queria o dinheiro, que era um escândalo. Camila não sabia disso. Helena nunca falava muito sobre os pais. E o que aconteceu? Seu avô escolheu sua avó. Eles fugiram juntos, se casaram contra a vontade da família. Viveram humildemente. Ele abriu uma pequena oficina mecânica, ela continuou trabalhando. Não tinham muito dinheiro, mas tinham amor. E sabe de uma coisa? Foram as pessoas mais felizes que já conheci. A família dele aceitou eventualmente. Helena fez que não com a cabeça. Não, eles morreram sendo considerados rebeldes, párias. Mas eles não se importavam, porque sabiam que haviam escolhido certo, que o amor era mais importante do que a aprovação. Mas o que aconteceu depois? Com você, meus pais morreram quando eu tinha 20 anos, e eu fiquei sem família nenhuma. Foi difícil, mas eu não os culpo por terem escolhido o amor, porque eles me ensinaram que ser corajoso o suficiente para seguir seu coração, mesmo quando todos estão contra você, é a coisa mais nobre que uma pessoa pode fazer. Lágrimas escorriam pelo rosto de Camila. E se eu estragar tudo? E se Ricardo se arrepender? E se ele não se arrepender? E se vocês forem felizes? Camila, você passou a vida inteira lutando. Lutando para me manter viva. Lutando para sobreviver. Lutando para ter o básico. Agora você finalmente tem uma chance de ser feliz de verdade. Vai mesmo desistir por causa do que pessoas que nem te conhecem pensam? Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Rolava na cama, pensando nas palavras da mãe, em Ricardo, em Gabriel, em tudo que estava em jogo. Na manhã seguinte, quando chegou ao apartamento de Ricardo, encontrou-o sentado no chão da sala brincando com Gabriel, mas seu rosto estava tenso. Ricardo, aconteceu algo? Ele levantou os olhos para ela e Camila viu algo ali que fez seu coração afundar. Preocupação, medo. Bruno entrou com um processo, ele disse sem rodeios, alegando que não estou em condições de cuidar de Gabriel adequadamente, que estou tendo um colapso mental. Ele quer a guarda compartilhada. O mundo girou. Ele não pode fazer isso. Pode. E está fazendo. Ricardo passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ele diz que o fato de eu ter me envolvido com você tão rapidamente depois da morte de Patrícia e de ter abandonado a empresa familiar são sinais de instabilidade emocional. Isso é absurdo. Eu sei. Mas vai significar uma longa batalha judicial. Vai significar expor Gabriel a tudo isso. Vai significar arrastar você pelo tribunal também, porque eles vão questionar sua adequação como figura materna. Camila sentou-se pesadamente no sofá. Era isso então. Era o preço de seu amor. Arrastar Gabriel por uma batalha feia de custódia, expor Ricardo a mais dor, ser dissecada publicamente por advogados que a pintariam como uma aproveitadora. Eu não posso fazer isso com vocês. Ela sussurrou. Não. Ricardo se levantou rapidamente. Não, Camila. Não faz isso. Não deixa que eles ganhem. Ganhar? Ela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Ricardo, isso não é sobre ganhar ou perder. É sobre Gabriel. Ele já perdeu a mãe. Você vai fazer ele passar por uma batalha de custódia só porque nós não conseguimos resistir ao que sentimos? Gabriel te ama. E eu amo ele. É por isso que preciso fazer o que é certo. Ficar comigo é o certo. Não quando está machucando ele. Camila levantou-se, começando a pegar suas coisas. Ricardo, você não está pensando direito. Você está disposto a colocar Gabriel no meio de uma guerra só para ficar comigo. Isso não é amor. Isso é egoísmo. Egoísmo é você desistir de nós sem lutar. Eu estou lutando, ela gritou, e Gabriel, que estava brincando silenciosamente, começou a chorar. Estou lutando por Gabriel, por você. Estou lutando abrindo mão de algo que quero desesperadamente, porque sei que é o melhor para vocês dois. Ricardo pegou Gabriel no colo, consolando-o, mas seus olhos permaneceram fixos em Camila. Você está com medo, eu entendo, mas não faz isso. Não nos abandona agora. Eu não estou abandonando, estou salvando. Camila foi até Gabriel e beijou sua cabeça, mesmo enquanto o bebê se agarrava a ela chorando. Eu sempre vou amar você, pequeno. Sempre. Cami não vai, Gabriel soluçou, e as palavras partiram o coração de Camila em 1000 pedaços. Camila, por favor. Ricardo também tinha lágrimas nos olhos agora. Eu vou continuar sendo a babá dele.
Vou continuar cuidando dele profissionalmente. Mas nós precisamos parar isso. Precisamos voltar a ser apenas patrão e empregada. É a única maneira. Não é. Há outras maneiras. Podemos lutar juntos. Não, Ricardo. Camila se forçou a endurecer a voz, mesmo que cada palavra fosse uma tortura. Foi divertido enquanto durou, mas eu acho que sempre soube que não ia dar certo. Mundos diferentes demais, pessoas diferentes demais. Você não acredita nisso? Acredito, ela mentiu. Desculpa se te dei esperanças erradas, mas acho melhor assim. Um corte limpo. Você está mentindo. Está com medo, então está fugindo. Pense o que quiser, mas eu tomo demissão. Vou ficar até você encontrar outra babá, mas depois disso, não quero mais contato. Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que ela pudesse ver a dor em seus olhos, antes que ela desmoronasse completamente. No corredor, encostada na parede do elevador, Camila finalmente deixou os soluços saírem, porque ela estava fazendo a coisa certa. Estava protegendo Gabriel. Estava protegendo Ricardo. Então por que parecia que estava morrendo por dentro? O mês seguinte foi um pesadelo para todos os envolvidos. Camila continuou indo ao apartamento todos os dias, cuidando de Gabriel com a mesma dedicação de sempre. Mas a leveza havia desaparecido. Ela evitava ficar sozinha com Ricardo, mantinha as conversas estritamente profissionais, saía no minuto exato em que seu expediente terminava. Gabriel não entendia a mudança. O bebê ficou confuso no início, depois triste. Depois começou a ter explosões de raiva, como não tinha desde antes de Camila entrar em sua vida. Ele batia nos brinquedos. Chorava quando Camila tentava sair. Começou a ter pesadelos novamente. Uma noite, Ricardo ligou para Camila já quase à meia-noite. Gabriel não para de chorar. Já faz 2 horas. Ele está pedindo por você. Diz Cami, Cami, sem parar. Por favor, só vem aqui. Só dessa vez. Camila foi. Não conseguia negar nada quando se tratava de Gabriel. Quando chegou ao apartamento, encontrou Gabriel no berço, segurando o ursinho de pelúcia que ela havia dado a ele de presente de aniversário, chorando desesperadamente. Assim que viu Camila, ele estendeu os braços, os olhos inchados e vermelhos. Cami, ele soluçou. Cami voltou. Ela o pegou no colo e ele se agarrou a ela como se estivesse se afogando e ela fosse a única boia salva-vidas. Em minutos, ele dormiu. Ricardo estava encostado na porta do quarto observando. Seu rosto estava mais magro, mais pálido. Ele também não estava dormindo direito. Obrigado por vir, ele disse suavemente. Sempre vou vir quando Gabriel precisar. E quando eu precisar? Você vem quando eu precisar? Camila colocou Gabriel delicadamente no berço. Ricardo, você fez a coisa errada, ele disse, sua voz sem raiva, apenas triste. Você acha que está protegendo ele. Está protegendo a mim. Mas tudo o que você está fazendo é causar mais dor para todos nós. O processo de custódia foi arquivado. Meu advogado provou que não há base legal. Bruno não tem direito a entrar com processo de custódia. Foi apenas uma ameaça vazia para nos assustar. Ricardo deu um passo em direção a ela. Então diga, qual é a desculpa agora? Camila não tinha resposta, porque ele estava certo. A desculpa do processo havia desaparecido. Mas o medo, esse permanecia. Eu não sou boa para você, ela finalmente disse. Sua família sempre vai me odiar. As pessoas sempre vão julgar. Você merece alguém que possa ficar do seu lado sem envergonhá-lo. Você não me envergonha. Ricardo segurou os ombros dela. Você me faz orgulhoso. Orgulhoso de estar com alguém tão forte, tão batalhadora, tão genuína. Camila, eu não quero alguém da minha classe social. Eu quero você. Só você. Mas... Sem mas. Ele a puxou para um abraço. Você está com medo. Eu entendo. Mas amor verdadeiro exige coragem. Exige que a gente enfrente o mundo juntos, mesmo quando o mundo está contra nós. E eu preciso saber, você tem essa coragem? Ou vai continuar se escondendo atrás de desculpas? Camila começou a chorar. Eu tenho tanto medo de te decepcionar. Você só vai me decepcionar se desistir de nós. E se não der certo? E se der? Ele segurou o rosto dela, limpando suas lágrimas com os polegares. Camila, eu não vou mentir e dizer que vai ser fácil, não vai. Minha família vai continuar sendo difícil. As pessoas vão continuar julgando. Mas a questão é, você me ama o suficiente para enfrentar isso comigo? Camila olhou para Gabriel dormindo no berço.
Olhou para Ricardo com seus olhos cheios de amor e esperança. E finalmente, permitiu-se imaginar um futuro onde eles eram uma família de verdade. Sim, ela sussurrou. Eu amo você o suficiente. E mais, Ricardo sorriu aquele sorriso que fazia covinhas aparecerem em suas bochechas e a beijou. Foi um beijo diferente dos anteriores. Não urgente ou desesperado, mas suave, prometedor, cheio de esperança. Então casa comigo, ele disse quando se separaram. Camila piscou, certa de que havia ouvido errado. O quê? Casa comigo. Não daqui a 1 ano, não daqui a 6 meses. Agora, casa comigo e vamos mostrar para todo mundo que o que temos é real, que é forte, que vale a pena. Ricardo, isso é insano. É, completamente insano, mas também é perfeito. Camila Silva, você quer se casar comigo? E então, naquele quarto de bebê às 2 da manhã, com Gabriel dormindo inocentemente a poucos metros de distância, Camila fez a escolha mais corajosa de sua vida. Sim, ela disse rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero casar com você. Mas mesmo enquanto se abraçavam, nenhum dos dois percebia que o maior desafio ainda estava por vir. Porque na manhã seguinte, quando Ricardo anunciou o noivado à família, Bruno fez uma última jogada desesperada. Ele encontrou um documento que poderia destruir tudo. O envelope chegou por mensageiro às 8 da manhã de uma quinta-feira. Ricardo estava tomando café com Camila e Gabriel quando a campainha tocou. Paula, que agora trabalhava na nova empresa de Ricardo, entregou o envelope com uma expressão preocupada. É de Bruno, ela avisou. E tem uma carta anexada. Você deveria ler com Camila. Ricardo rasgou o envelope e retirou vários documentos. Conforme lia, sua expressão foi mudando de confusão para choque e para fúria pura. Esse filho da... Ele se controlou, olhando para Gabriel. Camila, você sabia disso? Sabia de quê? Ela se aproximou confusa. Ricardo mostrou os documentos. Eram registros de uma clínica particular em São Paulo, e o nome na ficha era Camila Silva. 3 anos atrás. Ricardo leu em voz alta, sua voz tremendo. Você fez um procedimento de fertilização. Estava tentando ter um bebê. Há até fotos suas grávida de 8 meses. O sangue de Camila congelou. Aquele era o segredo que ela havia enterrado tão profundamente que quase convencera a si mesma de que nunca havia acontecido. Ricardo, ela começou, mas não sabia como continuar. A carta de Bruno diz que você teve um filho, um menino, que deu ele para adoção quando tinha apenas 2 semanas. É verdade? Lágrimas já escorriam pelo rosto de Camila. Gabriel, sentindo a tensão, começou a chorar também. É verdade? Ricardo repetiu, sua voz mais alta agora. Sim, Camila sussurrou. É verdade. Ricardo pareceu não conseguir processar aquilo. Você teve um filho, e deu para a adoção, e nunca me contou. Eu tinha 25 anos. Estava desesperada. Minha mãe estava doente, e eu não tinha como sustentar uma criança e pagar o tratamento dela. Como você pode ter feito isso? Ricardo interrompeu. Como você pode ter dado seu próprio filho? Eu não tive escolha. Sempre tem escolha. Não! Camila gritou de volta. Não quando você tem que escolher entre deixar sua mãe morrer ou dar uma chance melhor para uma criança. Eu fiz o que achei certo. Encontrei uma família boa, amorosa, que poderia dar a ele tudo o que eu não podia. Ricardo passou a mão pelo cabelo, claramente perturbado. E o pai? Camila baixou os olhos. Não tinha pai. Foi inseminação artificial. Eu sempre quis ser mãe, mas nunca tive um relacionamento sério. Então eu economizei, fiz o procedimento e então desistiu dele? Eu não desisti. Camila estava soluçando agora. Eu dei a ele uma vida melhor. Você acha que foi fácil? Foi a coisa mais difícil que já fiz. Eu segurei ele por 2 semanas, amamentei ele, cantei para ele. E então eu o entreguei para uma família que poderia dar a ele tudo. Educação, estabilidade, oportunidades que eu nunca poderia dar. Mas você o deu embora. Você é capaz de dar seu próprio filho embora. Ricardo pega Gabriel nos braços, segurando-o protetor. Como eu posso confiar que você não vai fazer o mesmo com Gabriel? Que no primeiro sinal de dificuldade você não vai simplesmente ir embora? As palavras foram como um tapa. Você não pode realmente estar comparando as 2 situações. Não? Você está me dizendo que se as coisas ficarem difíceis,
Se minha família continuar te dando trabalho, se você decidir que isso é muito problema, você não vai simplesmente sair da nossa vida? Eu nunca faria isso com Gabriel. Você fez com seu próprio filho, porque eu não tinha escolha. Camila gritou tão alto que Gabriel começou a berrar assustado. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Você quer saber a verdade completa? Eu tentei. Tentei criar ele sozinha. Por 2 semanas eu tentei, mas eu trabalhava 3 empregos e não conseguia dormir. Não conseguia cuidar dele adequadamente. E minha mãe estava piorando. O hospital ameaçou mandá-la embora. E eu desmoronei. Percebi que se continuasse tentando ser mãe, ou minha mãe morreria, ou meu filho sofreria, ou ambos. Então, eu fiz a única coisa que podia fazer. Encontrei uma família através de uma agência legal de adoção. Conheci eles. Eram pessoas boas, tinham recursos, amor para dar. E eu entreguei meu bebê para eles, sabendo que estava quebrando meu próprio coração, mas salvando o dele. Ricardo estava em silêncio agora, ainda segurando Gabriel, que havia se acalmado um pouco, mas ainda estava fungando. Você deveria ter me contado. Ele finalmente disse, sua voz baixa. Quando? No nosso primeiro encontro? Oi, sou Camila, dei meu filho para adoção, quer sair comigo? Ou no nosso primeiro beijo? Ricardo, essa é a parte da minha vida que mais dói. Eu não falo sobre isso porque se eu falar, eu desmorono. Você acha que é fácil viver sabendo que existe uma criança no mundo que tem meu sangue, meus olhos, meu riso, mas que nunca vai me chamar de mãe? Então por que aceitou cuidar de Gabriel? Por que se colocou novamente nessa posição? Por que... Camila engoliu em seco. Porque quando Gabriel me olhou naquele primeiro dia e estendeu os bracinhos para mim, eu vi uma segunda chance. Uma chance de fazer o que não pude fazer antes. De ser a mãe que sempre quis ser. E sim, parte de mim viu no Gabriel uma chance de redimir o que fiz, de provar que eu podia ser boa nisso, que eu podia amar uma criança e não abandoná-la. Mas você abandonou. Eu salvei! Camila gritou, e então desmoronou no chão, soluçando. Eu salvei ele de uma vida de pobreza e sofrimento. Eu salvei minha mãe de morrer. E eu tentei salvar a mim mesma, de me despedaçar. Então sim, eu dei meu filho para adoção. E eu carrego essa dor todos os dias. Mas eu não me arrependo, porque ele está vivo, ele está feliz. E ele tem uma família que o ama. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelos soluços de Camila. Ricardo olhou para ela no chão, destruída, e algo em seu peito se apertou. Mas a raiva ainda estava lá. A sensação de traição. Eu preciso pensar, ele disse finalmente, colocando Gabriel no chão, perto dos brinquedos. Paula vai ficar com Gabriel hoje. Você deveria ir para casa. Ricardo, por favor. Só vai, Camila. Eu preciso processar isso. Camila se levantou cambaleando, pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Na saída, virou-se uma última vez. Eu sinto muito, por não ter contado. Mas eu não sinto pelo que fiz. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas foi a decisão certa. E se você não consegue entender isso, então talvez Bruno esteja certo. Talvez a gente seja de mundos diferentes demais. Ela saiu e Ricardo ficou ali, segurando os documentos que Bruno havia enviado, sentindo como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Era isso, então, o fim de tudo que haviam construído? Ele olhou para Gabriel, que havia voltado a brincar, mas continuava virando a cabeça em direção à porta, procurando por Camila. Cami? O bebê perguntou. Onde Cami? Ricardo não tinha resposta. 3 dias se passaram. 3 dias que pareceram 3 anos. Camila não voltou ao apartamento. Paula cuidava de Gabriel durante o dia, mas o bebê estava inconsolável. Ele chorava por Camila constantemente, recusava comida, não dormia direito. Era como assistir ao pesadelo do ano anterior se repetir. Ricardo tentou trabalhar, tentou focar em abrir a nova empresa, mas sua mente sempre voltava para Camila, para os documentos que Bruno havia enviado, para a dor no rosto dela quando ele a mandou embora. Helena ligou no segundo dia. Sua voz estava furiosa. Eu não sei que direito você acha que tem de julgar minha filha. Ela disse sem rodeios. Mas deixa eu te contar algo sobre o que ela passou. E então, Helena contou tudo. Contou sobre como Camila havia sonhado em ser mãe desde pequena, como ela economizara cada centavo por 2 anos para fazer a fertilização, como ela havia ficado extasiada quando descobriu que estava grávida, como ela trabalhara até o último dia da gravidez,
limpando escritórios com uma barriga enorme porque precisava do dinheiro. Ela teve aquele bebê sozinha, Helena disse, sua voz quebrando. Eu estava internada, inconsciente. Ela passou pelo parto sozinha. E então ela tentou. Deus, como ela tentou. Mas ela estava entrando em colapso. Não conseguia dormir. Não conseguia cuidar dele adequadamente. E o hospital me ligou dizendo que se ela não pagasse minha conta, eles iam me mandar embora para morrer em casa. Ricardo ouviu em silêncio, sentindo cada palavra como uma facada. Então ela tomou a decisão. Helena continuou. Encontrou uma família através de uma agência de adoção legal e respeitável. Verificou cada detalhe sobre eles. E então, com o coração despedaçado, ela entregou o bebê. Ela usou o dinheiro que recebeu. Sim, ela recebeu algum dinheiro porque a família quis pagar suas despesas médicas, para pagar minha conta no hospital. Ela literalmente escolheu minha vida sobre a chance de ser mãe. Eu não sabia, Ricardo murmurou. Claro que não sabia, porque você não deixou ela explicar direito. Você a julgou, assim como o resto do mundo a julgou. Mas deixa eu te dizer algo, Ricardo Santos. Minha filha é a pessoa mais corajosa, mais altruísta, mais amorosa que eu conheço. E se você não consegue ver isso, então não merece ela. Helena desligou, deixando Ricardo sentado em silêncio, olhando para Gabriel dormindo inquieto no sofá ao lado. Lígia visitou naquele mesmo dia. Ela se sentou ao lado do irmão e disse simplesmente: "Você é um idiota. Eu sei. Você tem ideia do que ela passou? Do que ainda passa? Ricardo, ela deu um filho para adoção para salvar a mãe. Ela não o rejeitou. Ela o amou tanto que fez o impossível para garantir que ele tivesse uma vida melhor. Isso não é covardia, é coragem. Mas ela não me contou. E daí?" Lígia o interrompeu. "Você contou a ela cada detalhe doloroso da sua vida? Sobre como você se sentiu impotente quando Patrícia morreu? Sobre como você pensou em desistir de tudo? Não, porque algumas dores são privadas demais para serem compartilhadas facilmente. Ela ia te contar, Ricardo, quando estivesse pronta. Mas Bruno forçou a situação. Ricardo sabia que ela estava certa. Bruno havia feito aquilo com crueldade, tentando destruir o relacionamento deles. E pior, ele havia conseguido quase. Eu estraguei tudo, Ricardo sussurrou. Ainda não. Mas vai estragar se não fizer algo rápido. Gabriel precisa dela. E mais importante, você precisa dela. Naquela noite, depois que Gabriel finalmente caiu no sono exausto, Ricardo pegou o carro e foi até o endereço que Paula lhe dera, o apartamento onde Camila morava com Helena. Era um prédio simples no bairro Lagoinha, bem diferente dos edifícios luxuosos do Lourdes. Ele subiu até o terceiro andar e tocou a campainha do apartamento 302. Helena abriu a porta. Seu rosto endureceu quando o viu. "O que você quer? Falar com Camila? Por favor. Ela não quer falar com você. Eu sei, e eu entendo. Mas por favor, dona Helena, eu preciso pedir desculpas, eu preciso consertar isso." Helena o estudou por um longo momento. Então suspirou. "Ela está no quarto. Última porta à esquerda. Se você machucá-la de novo, eu mesma te jogo escada abaixo. Entendido?" "Entendido." Ricardo caminhou pelo pequeno apartamento, notando o quão limpo e organizado tudo era, apesar de ser modesto. Bateu suavemente na porta do quarto. "Mãe, eu já disse que não quero jantar." "Não sou sua mãe", Ricardo disse. Silêncio. Então passos. A porta se abriu um pouco. Camila estava de olhos inchados, cabelo bagunçado, usando um moletom velho. Ela nunca havia parecido mais bonita para ele. "O que você quer?" ela perguntou, sua voz sem emoção. "Pedir desculpas, por ter te julgado, por não ter deixado você explicar, por ter sido um idiota completo. Apologia aceita. Agora pode ir embora." "Camila, não, Ricardo. Você deixou muito claro o que pensa de mim, que eu sou capaz de abandonar pessoas, que sou descartável. Mensagem recebida. Eu estava errado." Ele colocou o pé na porta antes que ela pudesse fechá-la. "Completamente errado. Conversei com sua mãe, com minha irmã. E mais importante, conversei comigo mesmo. E percebi que você não abandonou seu filho. Você o salvou. Fez algo que exigiu mais coragem do que eu jamais terei. E em vez de respeitar isso, de honrar esse sacrifício, eu te ataquei." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. "Você acha que foi fácil para mim? Você acha que não me odeio todos os dias por ter feito aquilo? Você não deveria se odiar. Você fez o que tinha que fazer.
Fez o que qualquer mãe amorosa faria. Colocou o bem-estar do seu filho acima do seu próprio. Mas não foi o suficiente para você. Porque eu sou um idiota. Ricardo entrou no quarto, ignorando seus protestos. Porque eu estava com medo. Medo de que você fosse embora. Medo de que isso fosse uma prova de que você não ficaria. Mas a verdade é o oposto. O fato de você ter tomado essa decisão impossível prova o quanto você é forte. O quanto você é capaz de fazer escolhas difíceis quando necessário. E o quanto você ama. Ricardo, Gabriel precisa de você. Ele continuou. Ele não está comendo, não está dormindo. Chora por você o tempo todo. E eu também preciso de você. Porque percebi nesses 3 dias que não quero viver sem você. Não quero acordar sem te ver. Não quero construir uma vida sem você ao meu lado. Você disse coisas horríveis. Eu sei. E vou passar o resto da vida compensando por elas. Mas por favor, Camila, por favor, me dá mais uma chance. Me deixa provar que posso ser o homem que você merece. O pai que Gabriel merece. O parceiro que vai estar ao seu lado não importa o que aconteça. Camila estava chorando abertamente agora. E se eu não conseguir te perdoar? Então eu vou esperar. Vou esperar o tempo que for necessário. Porque você vale a pena. Nós valemos a pena. Por um longo momento, Camila apenas o olhou. Viu a sinceridade em seus olhos. Viu o remorso. Viu o amor. E finalmente deixou que seu coração vencesse seu medo. Gabriel realmente não está comendo? Ela perguntou suavemente. Um sorriso começou a se formar no rosto de Ricardo. Recusou até nuggets de frango. Você sabe como ele ama nuggets. Um riso escapou de Camila apesar das lágrimas. Esse menino é teimoso. Puxou você. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, e então Camila deu um passo à frente e se jogou em seus braços. Ricardo a segurou apertado, beijando o topo de sua cabeça repetidamente. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa, desculpa, desculpa. Você vai ter que trabalhar duro para reconquistar minha confiança. Vou trabalhar todos os dias pelo resto da minha vida se necessário. E você nunca mais pode me julgar assim. Nunca, eu prometo. Camila se afastou um pouco para olhar para ele. E Bruno vai ter que aceitar, porque você vai ser minha esposa. E se ele não consegue respeitar isso, então ele não faz mais parte da minha vida. Você tem certeza? Mais certeza do que já tive de qualquer coisa. Então, vamos tentar de novo? Sem segredos dessa vez? Sem medo? Camila assentiu, um sorriso finalmente aparecendo em seu rosto. Sem segredos. Sem medo. E quando eles se beijaram, foi como se os últimos 3 dias de pesadelo nunca tivessem acontecido. Mas eles haviam acontecido. E haviam tornado o amor deles mais forte, mais real. Porque amor verdadeiro não é sobre nunca brigar. É sobre escolher-se, perdoar e recomeçar. As semanas seguintes foram de reconstrução cuidadosa. Camila voltou a trabalhar com Gabriel, mas agora as coisas eram diferentes. Não eram mais patrão e empregada fingindo não estar apaixonados. Eram um casal, construindo uma família. Ricardo insistiu que Camila se mudasse para o apartamento. Não como funcionária, ele esclareceu. Como minha noiva. Como parte desta família. Camila hesitou no início. Helena precisava dela, e ela não queria abandonar a mãe. Mas Ricardo, sempre resolvedor de problemas, tinha uma solução. O apartamento do 8º andar está vago. É menor que este, mas tem 2 quartos, vista bonita. Que tal sua mãe morar lá? Perto o suficiente para você visitá-la todos os dias, mas com independência própria. Helena adorou a ideia. Que assim, pela primeira vez em sua vida, Camila Silva morava em um lugar que chamava de lar, sem se preocupar com contas ou despejo. Gabriel estava radiante. Acordar todos os dias e ver Camila ali, saber que ela não ia embora, transformou-o. Ele voltou a ser o bebê feliz e brincalhão que ela ajudara a criar. Uma noite, enquanto colocavam Gabriel para dormir juntos, Ricardo lendo uma história enquanto Camila fazia cócegas no bebê, Camila se pegou pensando em como a vida era estranha. 1 ano atrás ela estava limpando escritórios à noite, sem esperança, sem futuro. E agora, no que está pensando? Ricardo perguntou depois que Gabriel dormiu. Em como eu tive sorte. Não foi sorte, foi Gabriel te escolhendo. Foi você sendo corajosa o suficiente para aceitar o emprego. Foi nós 2 lutando por isso mesmo quando o mundo estava contra. Sua família ainda está contra, Camila lembrou. Eles vão se acostumar.
E se não acostumarem, problema deles. Mas Ricardo sabia que não era tão simples. Então ele fez algo inesperado. Organizou um jantar familiar e convidou todos os santos, tios, primos, até Bruno. Você tem certeza disso? Camila perguntou nervosamente na noite do jantar, ajustando o vestido simples, mas elegante, que Ricardo havia insistido em comprar para ela. Tenho. Eles precisam ver quem você realmente é, não a imagem que criaram na cabeça. E se depois disso ainda não aceitarem, então pelo menos tentamos. O jantar foi interessante, tenso no início, com olhares desconfiados e conversas forçadas. Mas algo mudou quando Gabriel, no meio do jantar, escalou da cadeira alta até o colo de Camila e disse claramente: "Mamãe." Foi a primeira vez que ele a chamou assim. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Camila tinha lágrimas nos olhos. Ricardo também. E mesmo alguns dos santos mais resistentes pareceram comovidos. Foi tio Mário quem finalmente quebrou o silêncio. O menino sabe o que quer. E quem somos nós para argumentar com a sabedoria de uma criança? Não foi uma aceitação completa. Não foi um pedido de desculpas. Mas foi um começo. Bruno, no entanto, permaneceu frio durante todo o jantar. No final, quando todos já estavam saindo, ele puxou Ricardo de lado. "Você está cometendo um erro", ele disse. "Não, Bruno. O erro foi confiar em você como família. Ela é interesseira. Você ainda vai ver. Ela é a pessoa mais desinteresseira que já conheci. E se você não consegue ver isso, então realmente não me conhece." Bruno foi embora sem outra palavra, e Ricardo soube que algumas pontes haviam sido queimadas permanentemente, mas ele estava em paz com isso. Nos meses seguintes, a vida de Camila mudou de maneiras que ela nunca imaginou. Ricardo a inscreveu em um curso online de pedagogia. "Não porque você precisa", ele esclareceu, "mas porque sei que você sempre quis estudar. Agora pode." Camila começou a estudar à noite depois que Gabriel dormia. Era difícil. Ela não estudava há anos, mas também era emocionante. Pela primeira vez, ela estava construindo um futuro, não apenas sobrevivendo. Helena continuou melhorando. Com o tratamento adequado e sem o estresse financeiro, ela estava quase completamente recuperada. Começou a dar aulas de culinária para outras mães no prédio, redescobrindo sua paixão. E Gabriel? Gabriel prosperava. Ele estava falando mais, rindo mais, desenvolvendo-se perfeitamente. Um dia, enquanto brincavam no parque, ele perguntou: "Cami, minha mamãe agora?" Camila olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. "Se você quiser, sim, eu posso ser sua mamãe." "Quero!" Gabriel pulou em seus braços. "Quero mamãe Cami!" Foi naquele momento que Camila percebeu que havia finalmente se perdoado. Ela não havia abandonado um filho. Ela havia dado a ele uma chance. E agora, o universo estava lhe dando uma segunda chance de ser mãe. Uma chance que ela agarraria com todas as forças. O casamento foi marcado para a primavera. Pequeno, íntimo, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Lígia seria a madrinha. Helena, apesar de ainda se recuperando, insistiu em fazer o bolo. Mas 2 dias antes do casamento, algo aconteceu que ninguém esperava. Uma ligação de uma agência de adoção sobre o filho que Camila havia dado para a adoção 3 anos atrás. Camila estava provando o vestido de noiva pela última vez quando o telefone tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. "Alô? Senhorita Camila Silva?" "Sim, sou eu. Aqui é a doutora Beatriz Almeida, da agência Novo Amanhã de Adoções. Nós facilitamos a adoção do seu filho há 3 anos. O coração de Camila parou. "Sim, eu me lembro. Senhorita Silva, eu preciso vê-la pessoalmente. É sobre o menino. Poderia vir a São Paulo nos próximos dias? Aconteceu algo? Ele está bem?" O pânico tomou conta dela. "Ele está bem fisicamente, mas há uma situação complicada. Seria melhor discutir pessoalmente." Camila desligou tremendo. Ricardo, que estava brincando com Gabriel na sala, veio imediatamente ao vê-la. "O que foi?" "É sobre meu filho. O bebê que eu dei para a adoção. Eles querem me ver." O rosto de Ricardo ficou sério. "Vamos juntos. Vamos para São Paulo hoje mesmo. Mas o casamento podemos adiar. Ou podemos casar quando voltarmos. Mas isso é importante. Você não vai enfrentar sozinha." Helena concordou em ficar com Gabriel. E assim, naquela mesma noite, Ricardo e Camila pegaram um voo para São Paulo. Na manhã seguinte, sentados no escritório da doutora Beatriz,
uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis. Eles descobriram a verdade. A família que adotou seu filho, doutora Beatriz começou. Os Mendes são pessoas maravilhosas. Eles amam o menino, Miguel, como o chamaram, profundamente. Mas há 6 meses o Sr. Mendes faleceu em um acidente de carro e agora a Sra. Mendes descobriu que tem câncer em estágio avançado. Camila cobriu a boca com a mão, horrorizada. Ela tem talvez 6 meses de vida e não tem família, nenhum parente para ficar com Miguel. Ela nos contactou pedindo para encontrar você, para perguntar se... A doutora pausou. Se você gostaria de ter Miguel de volta. O mundo girou. Camila não conseguia processar as palavras. Meu filho, ela sussurrou. Ela quer que eu fique com meu filho. Ela quer que ele fique com a família biológica, com alguém que o ame. E ela sabe que você o amou o suficiente para dar a ele uma chance melhor há 3 anos. Ela espera que você o ame o suficiente para pegá-lo de volta agora. Ricardo segurou a mão de Camila. O que você quer fazer? Eu não sei. Eu não... Camila estava hiperventilando. É muito. É demais. Eu tenho Gabriel agora, e nós estamos construindo algo. Como eu posso simplesmente trazer outro filho para isso? Camila, Ricardo virou-a para encará-lo. Este é seu filho, seu sangue. Se você quer ele de volta, nós vamos descobrir um jeito. Juntos. Mas não é justo com você. Você assinou para criar Gabriel, não para adotar outro filho que nem é seu. Ei, ele segurou o rosto dela. Se ele é seu, ele é meu também. É assim que casamentos funcionam. E mais importante, é assim que famílias funcionam. Não é sobre sangue, é sobre amor. E eu já amo esse menino porque ele é parte de você. Lágrimas escorriam pelo rosto de Camila. Você realmente faria isso? Aceitaria meu filho? Nosso filho, Ricardo corrigiu. Se você quiser ele será nosso filho. Gabriel terá um irmão. E nós vamos ser uma família ainda maior. Doutora Beatriz sorriu através de suas próprias lágrimas. Há algo mais que vocês deveriam saber. A senhora Mendes gostaria de conhecê-los, de contar sobre Miguel, de ter certeza de que ele vai para uma boa família antes de ela partir. Quando? Camila perguntou, sua voz tremendo. Hoje, se estiverem dispostos. Ela não tem muito tempo. 1 hora depois, eles estavam em um hospital particular em São Paulo, sendo guiados até um quarto no 5º andar. A senhora Mendes, Carolina, estava na cama, visivelmente frágil, mas seus olhos acenderam quando os viu entrar. E ao lado da cama, brincando com blocos de montar, estava um menino de quase 3 anos, cabelo castanho, olhos da mesma cor de Camila, rindo enquanto construía torres para derrubar. Miguel, Carolina chamou suavemente. Vem aqui, meu amor. Tem pessoas que a mamãe quer que você conheça. O menino olhou para cima e o mundo parou para Camila. Era como olhar para uma foto dela mesma quando criança. Ele tinha suas bochechas, seu nariz, seu sorriso, seu filho. Oi, o menino disse timidamente. Oi, Miguel. Camila se agachou para ficar no nível dele, lágrimas já escorrendo. Eu sou a Camila. Por 2 horas eles conversaram. Carolina contou sobre Miguel, como ele era inteligente, curioso, amoroso, como adorava dinossauros, assim como Gabriel. Como tinha pesadelos às vezes, mas se acalmava com música, como ria quando alguém fazia cócegas nele. Ele é perfeito, ela disse, sua voz fraca. E eu sei que o tempo que tive com ele foi um presente, mas agora eu preciso garantir que ele seja amado mesmo depois que eu for. E quando vi sua foto no arquivo da adoção, quando li sobre você, eu soube. Soube que você era a mãe dele. Sempre foi. Eu abandonei ele. Camila chorou. Como você pode me entregar ele de volta depois do que eu fiz? Você não o abandonou. Carolina segurou a mão dela. Você o salvou. Me deu 3 anos maravilhosos com ele. E agora está salvando ele novamente. Está dando a ele uma família, um futuro. Miguel, que havia ficado quieto ouvindo os adultos, de repente escalou no colo de Camila. Não chora, ele disse, limpando as lágrimas dela com suas mãozinhas. Não fica triste. E foi isso. Aquele gesto simples partiu e curou o coração de Camila ao mesmo tempo. Eu quero ele, ela disse para Ricardo, que estava sentado ao lado dela. Eu quero meu filho. Quero nossa família. Então vamos levar ele para casa. Ricardo disse, sorrindo através de suas próprias lágrimas. Os trâmites legais levariam algumas semanas,
Mas Carolina queria ter certeza antes de partir. Então, ela testemunhou todos os documentos ali mesmo, do hospital com doutora Beatriz e um advogado presentes. Cuidem dele, ela pediu, segurando Miguel pela última vez. Contem a ele sobre mim, sobre quanto eu o amei. Vamos contar, Camila prometeu. Vamos amá-lo com tudo que temos. Eu prometo. Carolina morreu 3 semanas depois, em paz, sabendo que Miguel estava seguro. E no dia do funeral, Camila e Ricardo estavam lá, com Miguel entre eles, prestando respeito à mulher que havia amado seu filho quando ela não podia. O casamento aconteceu 2 meses depois do previsto. Um sábado ensolarado de outubro, em um jardim alugado nos arredores de Belo Horizonte. Simples, íntimo, perfeito. Camila usava um vestido branco simples, cabelo solto com flores naturais entrelaçadas. Ricardo estava de terno azul marinho, nervoso e radiante ao mesmo tempo. E ao lado deles, segurando as alianças em uma pequena almofada, estavam Gabriel e Miguel, vestidos com trajes minúsculos e adoráveis. Os irmãos haviam se adaptado surpreendentemente bem. Gabriel, inicialmente confuso com a presença de outro menino em casa, rapidamente descobriu a alegria de ter um companheiro de brincadeiras. Miguel, que passou pelas perdas de seu pai adotivo e depois de Carolina, encontrou conforto em ter uma família novamente. Miguel, mano, Gabriel havia declarado 1 semana após Miguel se mudar para o apartamento. E era isso. Sem ciúmes, sem competição. Apenas amor puro e simples de irmãos. A cerimônia foi conduzida por um celebrante escolhido por eles, e quando chegou a hora dos votos, Camila e Ricardo dispensaram os textos tradicionais. Camila, Ricardo começou segurando as mãos dela, sua voz embargada. Há 2 anos você entrou na minha vida como babá do meu filho, mas desde aquele primeiro momento, você foi muito mais. Você foi esperança quando eu tinha perdido toda a esperança. Foi luz quando tudo estava escuro. Foi amor quando eu achei que nunca mais amaria. Você não apenas salvou Gabriel, você salvou a mim também. E agora com Miguel nossa família está completa. Eu prometo te amar todos os dias. Prometo estar ao seu lado em cada desafio. Prometo criar nossos meninos com o mesmo amor e dedicação que você mostrou desde o início. Você é minha companheira, minha melhor amiga, meu amor. E eu sou o homem mais sortudo do mundo por você ter me escolhido. Não havia um olho seco no jardim, então foi a vez de Camila. Ela respirou fundo, olhou para o homem que em 2 anos havia transformado completamente sua vida e começou. Ricardo, quando eu te conheci, eu era apenas uma faxineira desesperada tentando salvar minha mãe. Eu não tinha esperanças, não tinha sonhos, só tinha trabalho e responsabilidades. E então Gabriel me escolheu, e você me deu uma chance. Você viu algo em mim que eu não via em mim mesma. Você me ensinou que eu era digna de amor, que meu passado não definia meu futuro, que eu podia ser mais do que as circunstâncias me disseram que eu era. Você me deu não apenas um emprego, mas uma família. E quando o meu maior segredo foi revelado, quando eu pensei que ia perder tudo, você me mostrou o que é perdão verdadeiro, o que é amor incondicional. E agora, com Miguel de volta em minha vida, você me deu algo que eu pensei que nunca teria. Uma segunda chance de ser mãe para meu filho biológico. Eu prometo te amar com cada fibra do meu ser. Prometo ser a melhor mãe para Gabriel e Miguel. Prometo estar ao seu lado, construindo esta família linda que o universo nos deu. Você é meu milagre, Ricardo Santos. E eu vou passar cada dia te mostrando isso. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi acompanhado pelos gritos de alegria de Gabriel e Miguel, que correram para abraçar as pernas dos pais. A festa foi simples, mas alegre. Helena, agora completamente recuperada e vibrante, dançou com os netos. Lígia fez um discurso emocionado sobre como seu irmão havia finalmente encontrado a felicidade. Paula, a fiel secretária, chorou de alegria, e até alguns dos santos mais resistentes compareceram, incluindo tio Mário, que grudou um envelope em Ricardo no final da noite. Dentro havia um cheque substancial com um bilhete. Para a nova empresa e para a nova família, desculpe pela demora em aceitar. Mas Bruno não estava lá. Ele havia cortado relações completamente com Ricardo. E embora houvesse uma pontada de tristeza por isso, Ricardo sabia que algumas pessoas nunca mudariam, e ele estava em paz com isso. No final da noite, quando os convidados já haviam ido embora, Ricardo, Camila, Gabriel e Miguel
voltaram para casa juntos. Helena ficaria com os meninos aquela noite, dando aos recém-casados uma noite sozinhos. Não quero ir, mamãe. Miguel protestou, segurando Camila com força. Ele ainda tinha medo de que ela desaparecesse se a perdesse de vista. É só uma noite, meu amor. Camila o abraçou apertado. Amanhã de manhã mamãe e papai vão buscar vocês. Prometo. Promete mesmo? Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Prometo. Ela beijou sua testa. E mamãe nunca quebra promessas. Satisfeito, Miguel foi com Helena e Gabriel, que já estava falando animadamente sobre assistir filmes na casa da vovó. Sozinhos no apartamento, Ricardo e Camila ficaram na varanda, observando as luzes de Belo Horizonte brilhando abaixo deles. Conseguimos, Camila sussurrou encostada no peito de Ricardo. Contra tudo e contra todos conseguimos. Você conseguiu, ele corrigiu, beijando o topo de sua cabeça. Você foi corajosa quando eu vacilei. Você foi forte quando eu fraquejei. Você lutou por nós quando teria sido mais fácil desistir. Nós lutamos juntos. Ela se virou para encará-lo. E vamos continuar lutando, porque a vida vai trazer outros desafios. Criar 2 meninos não vai ser fácil. Sua família ainda tem membros que não nos aceitam completamente. O mundo ainda vai julgar. Deixa que julguem. Ricardo a puxou para mais perto. Porque no final do dia, o que importa é isso aqui. Você, eu, Gabriel, Miguel, nossa família. E nada que ninguém diga ou faça pode tirar isso de nós. Eles ficaram ali abraçados sob o céu estrelado, 2 sobreviventes que encontraram um no outro não apenas amor, mas redenção. Nos meses seguintes, a vida encontrou um ritmo. Camila se formou em seu curso de pedagogia. Ricardo abriu oficialmente a nova empresa, que rapidamente começou a prosperar. Gabriel começou a frequentar uma escolinha, onde era o menino mais popular por ser engraçado e carismático. Miguel, mais tímido, encontrou sua paixão em desenhar, enchendo cadernos com figuras de dinossauros e famílias felizes. Helena tornou-se a avó mais presente e amorosa que qualquer criança poderia desejar. E quando Camila anunciou 6 meses depois do casamento que estava grávida, a alegria foi universal. Vai ser menina, Helena previu, tocando a barriga ainda pequena da filha. Como você sabe, instinto de avó. Confie em mim. E Helena estava certa. Ana nasceu em uma manhã de primavera, pesando 3,3 kg, com um tufo de cabelo preto e os olhos de Ricardo. Gabriel e Miguel a adoraram instantaneamente, brigando gentilmente sobre quem poderia segurar a irmãzinha primeiro, quem poderia ajudar a trocar fraldas, quem poderia fazer ela dormir. Minha família, Ricardo disse uma noite, observando Camila amamentando Ana, enquanto Miguel e Gabriel dormiam no sofá ao lado, completamente exaustos de brincar. Minha linda, perfeita, caótica família. Imperfeita, Camila corrigiu com um sorriso, mas perfeitamente nossa. E era verdade. Não eram uma família perfeita. Tinham cicatrizes, todas as famílias têm. Miguel ainda tinha pesadelos, às vezes, sobre perder Carolina. Gabriel ocasionalmente perguntava sobre Patrícia, a mãe que ele mal se lembrava, mas sentia falta em algum nível profundo. Camila às vezes acordava em pânico, verificando se os meninos ainda estavam ali, lutando contra o trauma de ter perdido um filho uma vez. Mas eles enfrentavam tudo juntos, como família. 5 anos depois do casamento, Ricardo surpreendeu Camila com uma notícia. Comprei aquele prédio que estava à venda no bairro Lagoinha. Sabe qual? O prédio onde eu costumava morar? Sim. E vamos transformá-lo em um centro comunitário. Creche gratuita no primeiro andar, aulas profissionalizantes no segundo, apoio para mães solteiras no terceiro, e vamos chamar de Centro Camila Santos. Lágrimas encheram os olhos dela. Ricardo, você transformou minha vida. Nossa vida. Agora vamos transformar a vida de outras pessoas. Dar a outras mulheres as chances que você não teve. Mostrar que não importa onde você começa, o que importa é a coragem de continuar. O Centro Camila Santos abriu 6 meses depois, com uma cerimônia emocionante. Dezenas de mulheres se inscreveram para os programas. Crianças encheram a creche. Vidas começaram a mudar. E todas as sextas-feiras, Camila ia lá pessoalmente. Conversava com as mães, compartilhava sua história. Oferecia esperança. Vocês não estão sozinhas, ela dizia. Eu estive onde vocês estão. Sei como é assustador.
Sei como parece impossível, mas não é. Se eu conseguir, vocês também conseguem. E nós vamos estar aqui para ajudar. Uma dessas mulheres, uma jovem de 22 anos chamada Juliana, que estava grávida e sem teto, aproximou-se dela depois de uma palestra. Obrigada, ela disse chorando, por compartilhar sua história, por não ter vergonha de onde veio. Você me deu esperança. Você já tem a esperança. Camila segurou as mãos dela. Está crescendo dentro de você. Esse bebê é seu futuro. E nós vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que você e ele tenham uma chance. Juliana acabou sendo uma das primeiras moradoras do anexo residencial que Ricardo construiu ao lado do centro. Apartamentos pequenos, mas dignos para mães em situação de vulnerabilidade morarem temporariamente enquanto se estabilizavam. Em uma noite de domingo, 10 anos depois daquele primeiro encontro no apartamento onde Gabriel batia em todas as babás, a família Santos se reuniu para jantar. Gabriel, agora com 11 anos, era um menino alto e falante que queria ser biólogo quando crescesse. Miguel, 10 anos, era mais quieto, mas incrivelmente talentoso artisticamente, já ganhando prêmios em concursos escolares. Ana, com 5 anos, era uma mistura perfeita dos dois, falante como Gabriel, criativa como Miguel, e com a determinação feroz de Camila. Mãe, Gabriel perguntou enquanto comiam a famosa lasanha de Helena. É verdade que você era faxineira quando conheceu o pai? Era uma pergunta que as crianças haviam feito várias vezes, em várias formas à medida que cresciam. E cada vez, Camila respondia com honestidade. Sim, era. Eu limpava escritórios à noite para conseguir pagar o tratamento da vovó Helena. E o pai estava rico? Ana perguntou, com a curiosidade inocente de uma criança de 5 anos. Seu pai tinha dinheiro, sim, mas não era feliz. Porque você sabe o que eu aprendi, meus amores. Dinheiro não compra as coisas importantes, não compra amor, não compra família, não compra felicidade. Então como você ficou feliz? Miguel perguntou. Encontrando vocês. Camila olhou ao redor da mesa, para seus filhos, para Helena radiante e saudável, para Ricardo que a observava com aquele olhar de amor que nunca havia diminuído em uma década. Vocês são minha felicidade. Esta família é minha felicidade. Mas mãe, Gabriel não se satisfez. Você não sente falta de como as coisas eram antes? Quando você era só você? Camila pensou cuidadosamente em sua resposta. Sabe, Gabriel, a vida que eu tinha antes não era ruim. Era difícil, mas me tornou quem eu sou. Aprendi a lutar. Aprendi a valorizar cada pequena coisa. Aprendi que sou mais forte do que pensava. Então não, eu não sinto falta. Mas também não tenho vergonha. Porque tudo que passei me trouxe até aqui. Até vocês. Você é a melhor mãe do mundo. Ana declarou como se fosse um fato científico. Nem de longe, Camila riu. Mas eu tento. Todos os dias eu tento. Depois do jantar, quando as crianças estavam brincando e Helena estava lavando louça, insistindo que era sua contribuição, Ricardo puxou Camila para a varanda. 10 anos, ele disse abraçando-a por trás. Consegue acreditar que faz 10 anos? Parece ao mesmo tempo uma eternidade e ontem. Você se arrepende de alguma coisa? Camila pensou. Pensou no filho que dera para a adoção e que agora era Miguel. Pensou nos julgamentos, nas dificuldades, nas noites sem dormir. Pensou em tudo o que enfrentaram. Não, ela disse finalmente. Nem um segundo. E você? Meu único arrependimento é não ter te conhecido antes. Mas então eu penso, talvez não estivéssemos prontos antes. Talvez tivéssemos que passar por tudo o que passamos para nos tornar as pessoas que somos hoje. Pessoas que sabem o valor do amor. Pessoas que entendem que família não é sobre perfeição, mas sobre escolher estar junto, mesmo quando é difícil. Você ficou filosófico na velhice, Camila brincou. Tenho 45 anos não é velho. É para mim que tenho 38. Ela riu. Eles ficaram ali observando as luzes da cidade, ouvindo os sons das crianças brincando dentro de casa, sentindo a paz que só vem de estar exatamente onde você deve estar. Obrigado, Camila sussurrou. Pelo quê? Por ter visto algo em mim quando eu era apenas uma faxineira desesperada. Por ter me dado uma chance. Por ter lutado por nós quando teria sido mais fácil desistir. Por ter me ensinado que eu valia mais do que achava. Por ter construído esta vida linda comigo. Você não precisa me agradecer. Você fez tudo isso.
Eu apenas tive a sorte de estar ao seu lado. Não, fizemos juntos. E é por isso que funciona. Naquela noite, muito depois das crianças dormirem e Helena ir para seu apartamento no andar de baixo, Camila ficou acordada pensando em sua jornada. De faxineira desesperada à esposa amada. De mulher que dera um filho para adoção, a mãe orgulhosa de 3 crianças lindas. De alguém que achava que nunca seria boa o suficiente a alguém que estava mudando vidas através do centro comunitário. E percebeu algo fundamental. A vida dela não era perfeita. Ainda havia desafios. Ainda havia dias difíceis, mas era dela. Era real, era honesta e, mais importante, era feliz. Às vezes, pensou ela enquanto finalmente adormecia, os finais felizes não vêm como esperamos. Eles não são perfeitos ou fáceis. Eles são complicados e bagunçados e exigem trabalho constante. Mas são reais. E real, descobriu Camila, é sempre melhor do que qualquer conto de fadas. Porque contos de fadas terminam com felizes para sempre. Mas a vida real é sobre escolher ser feliz todos os dias. É sobre lutar por esse amor. É sobre construir uma família pedra por pedra, dia por dia, escolha por escolha. E enquanto dormia ao lado de Ricardo, com o som das respirações suaves de suas crianças ecoando pelo apartamento, Camila Silva Santos soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não porque alguém lhe deu, mas porque ela lutou por ele, porque acreditou nele, porque o construiu com suas próprias mãos, seu próprio coração, sua própria coragem. E no final é sempre o amor que vence. Sempre.